O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Farroupilha esteve na sessão da Câmara de Vereadores nesta segunda-feira à noite para explanar sobre as pautas de reivindicação da categoria junto à Prefeitura Municipal, problemas com as condições de trabalho no Parque de Máquinas da Prefeitura de Farroupilha, reposição salarial de 2020, falta de EPIs adequados para os trabalhadores da educação, entre outros pontos, foram destacados por Diego Tormes. De acordo com o presidente, no momento, são mais de 80 processos na Justiça movidos pelo SISMUF contra a Prefeitura Municipal e cerca de 70 processos administrativos. Diego Tormes falou na possibilidade de greve da categoria caso a Prefeitura Municipal não venha atender aos pleitos do Sindicato dos Servidores Municipais. O presidente do SISMUF apresenta a pauta de reivindicação junto à Prefeitura Municipal. Dentre os temas que nós propusemos como agenda de trabalho para o secretário, tinha várias coisas. A primeira delas, que nos incomoda muito enquanto diretoria, são as condições de trabalho no Parque de Máquinas da Prefeitura. São, na verdade, as péssimas e desumanas condições de trabalho dos servidores que atuam no Parque de Máquinas da Prefeitura. Nós temos diversos processos administrativos junto ao município solicitando conserto e resolver a situação dentro das normas regulamentadoras do trabalho. Desde 2018 isso vem sendo feito, isso não acontece a contento. Na verdade, não acontece, né? A Prefeitura de Farroupilha, ela é muito desorganizada na questão da política de pessoal, sempre foi. Tanto foi que ano passado a gente acabou criando um processo judicial para tentar remover das ruas 2 veículos que não tinham condições de trafegabilidade. Mas, apesar de a Prefeitura de Farroupilha usar os fiscais para fazer os comerciantes cumprir a norma, a própria Prefeitura, às vezes, não cumpre a norma, né? Porque os carros não tinham condições de trafegabilidade, mas os servidores trafegavam com aqueles veículos, fazendo o seu trabalho todos os dias. Então, nós temos 5 processos administrativos, desde 2018, para resolver o problema, e um que acabou sendo processo judicial. E nós estamos coletando mais informações agora com a nova secretária, a Cristiane, para ver se a gente consegue tirar do papel isso. Infelizmente, a gente vai ter que acabar entrando por vias judiciais, caso não consiga resolver isso de uma forma administrativa. O segundo ponto da pauta foi a construção de laudos técnicos das condições ambientais de trabalho, um programa de médico de saúde ocupacional e um programa de prevenção de riscos ambientais. Resumindo isso tudo, são questões vinculadas à segurança e à saúde do trabalhador. Nós, servidores, quando entramos na Prefeitura de Farroupilha, a gente faz um exame admissional e depois nunca mais é feito absolutamente nada conosco. Nós não sabemos que tipo de doença laboral os servidores desenvolvem ao longo da sua atividade de trabalho, dão os seus 15, 20, 25 anos trabalhando na Prefeitura. Esses laudos, eles têm umas siglas, né? PPRA, PCMSO e LTCAT, e nós sempre cobramos que a Prefeitura faça isso, porque isso dá base para pagar os adicionais de periculosidade e insalubridade, por exemplo. Como a Prefeitura de Farroupilha, no ano passado, passou por uma situação sui generis, além do resto do país, né? Que foi a questão do impeachment acumulado com a pandemia e com as eleições, isso dificultou muito que a Prefeitura se organizasse e contratasse uma empresa para fazer esses laudos. No final do ano, por volta de setembro, a Prefeitura contratou uma empresa, licitou. Em dezembro, a empresa entregou todos os laudos, mas isso era depois do dia 20 de dezembro. O governo passado tinha perdido as eleições e o novo estava entrando. O acordo entre sindicato e prefeitura foi: espera entrar o novo governo e vamos dar continuidade à situação. O novo governo rescindiu o contrato com a empresa e, desde lá, em fevereiro, até agora, não saiu um contrato que desse conta de tudo isso. Saiu só um contrato que averiguasse os laudos de insalubridade e periculosidade. Isso é uma parte? É uma parte. É importante? É muito, mas não é tudo. O que nós queremos é muito mais. Porque eu não sei se os meus colegas estão em condições de trabalho adequadas. Eu não sei, porque eu não sou engenheiro de segurança do trabalho. Quem tem que dizer isso é uma empresa com técnicos responsáveis. Essa situação foi tentado agora amenizar pela Prefeitura com a dispensa de licitação número 13 de 2021, publicado no Diário Oficial, que contratou, então, a empresa só para essas questões, que vai servir de base para regulamentar e criar uma legislação nova. Só que essa morosidade da Prefeitura, para vocês terem uma ideia,
significa em aproximadamente 84 ações judiciais do sindicato contra a prefeitura para questões de insalubridade e periculosidade e mais de 70 processos administrativos parados na prefeitura, que a gente não sabe se o funcionário tem direito à periculosidade, à insalubridade ou não, se está recebendo no grau certo ou não. Nós pedimos para reativar o portal do servidor. Há algum tempo atrás, os servidores podiam acessar tranquilamente toda a sua vida funcional no site da prefeitura. De uns 2 anos para cá, isso sumiu. Se eu quiser saber alguma situação na minha vida funcional, eu tenho que ir lá, tenho que protocolar, esperar uns dias, uns meses para vir a resposta, e tu não sabe às vezes, né? Demora muito tempo. Se tivesse no portal como era antigamente, tu acessa na hora ali, tu sabe a informação. A questão da guarda municipal fez parte da nossa pauta de trabalho, foi uma denúncia que o sindicato fez no Ministério Público em 2019, que ainda não foi resolvida, está aberto. Ano passado houve uma paralisação meio geral, vocês sabem por quê, mas ainda não está resolvida a questão da guarda. Então, a guarda não está 100% regularizada e ainda assim está atuando na rua. A questão da Covid-19 era uma pauta de trabalho que a gente propôs com o secretário Coloda. Durante o ano não foi muito adequada a situação, tanto que há processos judiciais do sindicato contra a prefeitura por causa das questões da Covid-19. O regresso presencial às aulas foi totalmente sem planejamento, não foi conversado com o sindicato. Nós tentamos conversar com a administração, mas não fomos ouvidos. Os EPIs não foram os adequados e há servidores de grupo de risco atuando presencialmente nos seus locais de trabalho, mesmo aqueles que as suas funções poderiam ser desempenhadas em teletrabalho. Nós queremos dar continuidade a um trabalho começado em 2019, que é de revisão dos planos de carreira e do Estatuto do Servidor. Essa comissão foi reativada agora e nós estamos trabalhando com indicados do governo e indicados do sindicato. Faz parte da nossa pauta, porque não foi resolvido ainda, é a forma de desconto do plano de saúde em folha de pagamento. Precisa mais servidores no RH para resolver essa questão e ter mais controle e mais transparência para os servidores. Fazer mais com menos é muito bonito, dá voto, mas não resolve o problema, às vezes, da gestão do dia a dia, né? E falta gente lá para resolver isso. E o principal problema, que é a questão da reposição salarial de 2021, eu tenho aqui uns gráficos, eu vou passar para vocês. Antes de falar da reposição mesmo, eu só quero lembrar os dados. Eu já trouxe esses dados aqui, mas eu vou recolocá-los mais uma vez. São dados que a nossa equipe tirou do portal da transparência, então a gente não está inventando dados em nenhum lugar. A maior parte dos servidores públicos do município de Farroupilha estão no quadro do magistério. Nós temos mais de 580 servidores, em torno de 450 os demais cargos, 81, quando a gente consultou, que eram cargos em comissão. E qual é a média salarial desses servidores? Não é? Os servidores do quadro geral que não têm ensino superior e os servidores do magistério que têm ensino superior são aproximadamente 900 funcionários. E então é a maior massa de funcionários. E a média salarial deles varia em início de carreira, né? A média salarial deles acaba ocorrendo entre R$ 2.300 e R$ 3.300. Lembrando que os professores têm a lei do piso nacional do magistério. E os CCs, que são só 81, a média salarial ultrapassa R$ 6.500. Então, há um preconceito na sociedade dizendo que a gente ganha muito. E o governo Bolsonaro mente para a população quando manda a reforma administrativa para o Congresso, dizendo que vai cortar os altos salários. Mas ele coloca nos altos salários justamente a merendeira da escola, o agente comunitário de saúde, a professora, o enfermeiro. Mas o Ministério Público, o Tribunal de Contas e todo o restante não entram. Então, o município de Farroupilha é uma prova de que isso é um preconceito difundido dentro da sociedade. Os servidores que são do quadro geral, que têm ensino superior, e aí tem auditor fiscal, tem contador, tem médico, tem auditor tributário, perdão, a média salarial é de R$ 4.900. O histórico de perdas que os servidores públicos municipais de Farroupilha acumulam, de perdas salariais, isso faz parte da nossa pauta de trabalho com a prefeitura. No ano de 2019, 2020 e 2021, então só em 3 anos, ele já passa de 20%. E o que constituem essas perdas salariais? 3% dessas perdas é aumento de alíquota de fundo de previdência. Não foi nós, servidores, que criamos os déficits no fundo de previdência dos servidores. Sucessivos governos de diferentes prefeitos, em diferentes momentos, de diferentes partidos, fizeram gestão equivocada.
da administração pública municipal, e nós estamos quietos ajudando a pagar essas diferenças do Fundo de Previdência com 3% de aumento de alíquota. Existe, para cada ano de trabalho, como existem em alguns acordos coletivos de iniciativa privada, 1% de anuênio. A cada ano de trabalho, o servidor ganha 1% a título de anuênio. Por causa da Lei 173 do governo Bolsonaro, isso foi suspenso até 31 de dezembro desse ano. Então, também um problema que não é nosso, nós temos 2% a mais de perda aí do ano passado e desse. Ficou 0,51% devido do ano de 2019, do governo Clayton ainda, que não foi pago. Nós tínhamos acertado com o governo e que era natural a regra ser paga em 2020. Isso fazia parte do pedido que o sindicato tinha em 2020 junto à prefeitura, que virou base do projeto de lei que veio para essa casa, mas o governo Pedroso tirou o projeto de lei de tramitação. Então, aquele 0,51 mais os 4,5 de 2019, mais 4,52 de aumento salarial de 2020, vão somando esses 20% de perdas. E temos aí mais 10% aproximadamente de inflação do ano de 2021. Então, em 3 anos, nós perdemos aproximadamente 20% de poder de compra. Nós não estamos falando aqui em ganho real. Nós não estamos falando em ganho real. Nós estamos falando de poder de compra. Repor a inflação, se a inflação dá 5%, tu ganha 5%. O ganho real é, se a inflação dá 5%, tu ganha 7%. De aumento, tu tem 2% de ganho real. Nós não estamos falando de ganho real, falamos só de perda mesmo. Nós enfrentamos algumas assembleias esse ano, porque o governo tem um entendimento que no nosso ver, e no ver da categoria não tem a menor embasamento na Lei Federal 173 do governo Bolsonaro, que é de não conceder o pagamento da trimestralidade no ano 2021. No ano 2020 não havia Lei 173 do governo Bolsonaro, e o governo Pedroso resolveu tirar o projeto de lei da Câmara e não retomou as negociações com o sindicato. E nesse ano o governo Feltrin não se sente confortável de pagar a trimestralidade para nós. Então foram feitas várias assembleias, foi feito um abaixo-assinado com mais de 800 assinaturas, e mesmo assim o governo não atendeu a reivindicação da categoria. E nós fizemos uma última assembleia recentemente, acho que cerca de 20 dias atrás, em que a Assembleia determinou como a pauta salarial para o ano de 2022, então nós começamos antes. Por que nós começamos antes esse ano? Porque a gente sabe que o que a gente pede tem que estar previsto no orçamento. Então, como o orçamento entrou nessa casa na sexta-feira, a gente já começou a discutir há uns 15 dias com o governo o que a gente quer para 2022. E já na sexta-feira o SESMUF oficiou essa casa, como foi lido aqui antes, e oficiou a Comissão de Finanças e Tributação, que a gente quer cópia dos oficiais dos documentos, porque a gente quer analisar se o que foi enviado pelo Executivo para esta casa está adequado com aquilo que a gente já havia conversado com o governo e pedido. O que foi demandado em categoria? A categoria está bastante cansada e bastante desgostosa com uma série de coisas. Portanto, a definição da categoria foi de paralisação dos serviços públicos, que a gente vai ter que organizar isso ainda, se o município não atender às reivindicações aprovadas em relação principalmente ao salário, que a gente pediu ao governo. O reajuste do vale-refeição, a reposição da inflação no vale-refeição, inflação dos anos 2019, 20, 21 e 22, porque 2019 foi o último ano que a gente teve reajuste do vale-refeição, a reposição da inflação do ano de 2021 em algo aproximadamente 10%, e o pagamento integral da trimestralidade no ano de 2022, mais um ganho real, que isso a gente vai ter que sentar e discutir com o governo, quando for a confecção, elaboração e aprovação da lei no ano que vem. Mas precisa estar previsto isso no orçamento desse ano. Após a manifestação do presidente do SESMUF na tribuna do Legislativo Municipal, vereadores da situação e da oposição fizeram perguntas e falaram sobre a situação dos servidores municipais de Farroupilha. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.